Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas Natureza. E no vídeo de hoje, nós vamos tirar aqui as principais dúvidas sobre o cultivo de orquídeas de forma simples e descomplicada. E a partir do que eu vou falar aqui hoje, nunca mais você vai deixar a sua orquídea morrer, só se você mesmo quiser. Mas se você aplicar todos esses procedimentos que eu falarei aqui hoje e, o mais importante, mostrarei aqui os resultados desses procedimentos, principalmente, porque eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu mostro o passo a passo desse procedimento para que a gente possa estar preparando as nossas orquídeas para o replante. Então, se você quer entender e nunca mais perder uma orquídea, mesmo que ela tenha apenas uma única gema de brotação viável, então não perca esse vídeo, assista até o final que você vai entender. Agora, para isso, é necessário que você aplique essa técnica do jeitinho que eu vou falar aqui. Então, pessoal, o que é que acontece? Ao longo dessa semana, muitas pessoas me perguntaram qual procedimento eu faço para poder preparar as minhas orquídeas para o replante. Porque o tempo todo eu estou falando da preparação para poder estar replantando as orquídeas, para poder apresentar esses resultados que eu estou mostrando aqui. Então já tem vídeo no canal, como eu falei, mas muitas pessoas estão chegando no canal diariamente e ainda não conhecem esse procedimento que eu faço para poder preparar as orquídeas para o replante. Mas para quem ainda não viu esse passo a passo, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo para quem tiver um interesse em entender sobre o que eu estou falando. Mais especificamente aqui hoje eu vou mostrar os resultados desse procedimento, mas eu vou estar de certa forma falando sobre ele também. Então assim, pessoal, como vocês sabem, quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe dessa minha nova técnica de cultivo de orquídeas. Até então, eu, até onde sei, sou o único orquidófilo que cultiva orquídeas em peso aqui na cerâmica. Eu digo assim em peso porque todas as minhas orquídeas, pelo menos 99% das minhas orquídeas estão na cerâmica. Eu não tenho tantas orquídeas assim, mas já tenho assim uma quantidade razoável e todas as minhas orquídeas eu já cultivo na cerâmica. Coloquei em prática todo o cultivo recentemente, mas eu já tinha algumas orquídeas cultivadas há muitos anos na cerâmica. E os resultados são surpreendentes. E como eu estava fora, eu estava estudando, e aí eu não tinha tempo, eu não pude fazer a migração dessas orquídeas todas para as placas de cerâmica. Mas agora que eu já estou aqui de volta na minha casa, eu estou migrando todo o meu cultivo de orquídeas para a cerâmica e para o cimento. Então, para mim é uma técnica infalível, já tenho mostrado aí bastante resultados e muitas pessoas também já estão agora me acompanhando nessa técnica de cultivo. Então, assim, como eu já falei, até onde eu sei, ninguém cultivava orquídeas na cerâmica e no cimento. A gente via algumas pessoas cultivando uma ou outra orquídea na telha, né? Nos vasos de barro é o que é mais comum com substrato, entendeu? As pessoas utilizam muitos vasos de barro para estar cultivando as suas orquídeas com substrato. Agora, com o mínimo de substrato possível e em discos de cerâmica e de cimento, essa cerâmica de casa, para quem não compreendeu, essa cerâmica que a gente coloca em casa, tipo aqueles porcelanatos e por aí vai. E também discos de cimento, como vocês podem estar vendo aí, ó. Então, discos de cimento e discos de cerâmica, como este aqui. Então, eu estou sendo o pioneiro nessa técnica de cultivo na cerâmica e no cimento, e que por sinal está dando muito certo. E aí, como eu estava falando, muitas pessoas já estão me acompanhando nessa técnica de cultivo, também já estão tendo bastante resultados. Isso aí não sou eu quem estou falando, são elas mesmas que estão me relatando e relatando nas redes sociais sobre os resultados. Se tiver alguém aqui que estiver cultivando,
estiver vendo esse vídeo e que já está cultivando, pode deixar aí nos comentários para que as outras pessoas também consigam entender. Então, pessoal, é uma técnica de cultivo maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas quem já está me acompanhando sabe do que eu estou falando. E a longo prazo é que vocês vão ver o quão importante é essa técnica de cultivo e o quão maravilhosa é, porque a gente não precisa se preocupar com replante, só se a gente mesmo quiser mudar a nossa orquídea. Porque se trata de um material inerte, então não apodrece, entendeu? Não acidifica, porque a gente sabe que substrato, quando ele começa a apodrecer, substrato orgânico, ele vai acidificar e isso é um veneno para o desenvolvimento da orquídea. Então, por isso que quando a gente cultiva as nossas orquídeas em substratos, em vaso, no início, no primeiro ano, ela vai muito bem. Daí a pouco ela começa a dar para trás. E aí o que é que acontece? Se a gente tem uma quantidade muito grande, a gente precisa também fazer um investimento muito alto e isso é um problema. Porque se você não tiver condição financeira, como é o meu caso, você vai ter problemas. Então, por isso, pessoal, que eu estudei, fiz testes, fiz as minhas experiências aqui e eu cheguei nessa técnica de cultivo na cerâmica e no cimento que é infalível. Então, essa minha técnica é prática, é barata, não te traz dores de cabeça, porque você não vai precisar se preocupar com excesso de umidade. Você aqui só vai se preocupar em regar na medida correta. Mas você não vai precisar se preocupar com excesso de umidade, principalmente nos dias de chuva, porque é um dos maiores problemas no nosso cultivo de orquídeas. E aí, quando a gente cultiva em substrato, a nossa orquídea, quando começa a receber uma grande quantidade de umidade, quando o substrato encharca em dias de chuva, para quem cultiva em orquidários onde recebe chuva, como é o meu caso aqui também, que eu cultivo no tempo, então isso é um problema muito sério e a orquídea começa a se debilitar. E aí, o que foi que eu testei? Quando as minhas orquídeas estavam plantadas em vaso, algumas começaram a ter esses problemas. E aí, o primeiro passo era eu retirar do vaso, colocava elas penduradas num varal, limpava para tirar toda aquela sujeira, todo aquele substrato apodrecido, porque aquilo ali é terrível, entendeu? Por isso que eu não gosto de cultivo com substrato, porque as raízes das orquídeas apodrecem, ficam imundas, não é bonito e também não é saudável para a orquídea. E aí o que é que acontece, pessoal? No momento que eu comecei preparando as orquídeas, já começando com a rega, o primeiro procedimento é a limpeza, na verdade, não é nem a rega, é a limpeza com o pulverizador, com a orquídea no varal, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu faço. Eu pego o pulverizador e vou pulverizando para poder soltar aquele excesso de substrato. E aí eu coloco elas de ponta cabeça justamente para poder facilitar a limpeza e para poder não danificar as orquídeas, então as raízes das orquídeas ainda mais. Então o que é que eu faço? Eu vou pulverizando, as mãos eu só coloco quando o substrato velho ele está ali impregnado. Aí eu vou e coloco as mãos ali e vou limpando com muito cuidado, mas o pulverizador é justamente para poder facilitar, porque às vezes aquela terra, aquele substrato, digamos assim, que deteriorado, que está parecido com terra, no momento que eu pulverizo, ali ele já vai caindo, entendeu? Aí eu só vou retirando ali alguns pouco de esfagno que fica e por aí vai. Só coloco as mãos quando tem algo ali impregnado que não consegue sair só com a pulverização. Outro ponto também, que eu deixo as orquídeas de ponta cabeça é justamente para poder as raízes ficarem para cima. As folhas ficam para baixo e as raízes elas ficam para cima. Por que isso, Zenivaldo? Porque no momento que a gente regar, porque eu deixo a orquídea ali entre um período de mais ou menos 10 a 15 dias,
eu vou observar, né? Se eu achar a necessidade de fazer o replante antes, se começar a desenvolver raízes muito rápido, eu faço, mas eu posso deixar até 15 dias para fazer o replante. Mas se for uma orquídea que estiver em recuperação, eu posso deixar até mais. Então, o primeiro passo é pulverizar para tirar o excesso de substrato. Depois, deixo ela lá de ponta cabeça, continua lá de ponta cabeça, e eu faço uma solução com enxofre e eu aplico em toda a orquídea, raízes, caule e folhas. Todo o vegetal eu pulverizo com o enxofre. Por que, Zenivaldo, essa pulverização com o enxofre? O enxofre, pessoal, é justamente para poder fortalecer a orquídea. Então, quando a gente retira a orquídea de um substrato, quando o substrato está ruim, ela está debilitada. Então, o enxofre ele já dá uma, digamos assim, fortalecida na orquídea. E também cicatrizar qualquer área de corte, danos que causa nas raízes. Então, aquilo ali vai, de certa forma, proporcionar cicatrização para poder a orquídea não se contaminar com algum fungo ou algum agente patogênico. Então é por isso que eu faço essa pulverização com o enxofre. Então o primeiro passo, limpar, né? O segundo passo, a aplicação do enxofre. E aí eu deixo a orquídea lá no varal de ponta cabeça. Todos os dias, se tiver muito seco, de manhã e de tarde eu dou uma leve pulverizada para poder as orquídeas não se desidratarem. Então, o enxofre vai induzir também o enraizamento, além de fortalecer a orquídea para poder evitar a contaminação por doenças. Vai induzir o enraizamento e quando a gente fizer o replante, a orquídea vai se desenvolver muito mais rapidamente. E eu deixo elas ainda para cima, pessoal, justamente para poder arejar, entendeu? Para quando a gente regar ou também se chover, a água, se as folhas estiverem para cima e as raízes para baixo, a água vai acumular nas raízes e pode causar também apodrecimento ou então contaminação por fungos. Fungos gostam de umidade, né? E como as raízes elas ficam para baixo, pode ficar, digamos assim, proporcionar ali um local adequado, mais escuro, mais abafado para poder os fungos se desenvolverem. Quando eu coloco elas para cima, então elas ficam mais expostas. Então eu rego aqui agora e rapidamente elas já arejam, já secam e não acumula umidade. Então são procedimentos simples, mas que fazem toda a diferença no cultivo de orquídeas. Então eu faço isso justamente para poder preparar a orquídea para o replante. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra que eu falei no início que a partir disso aqui que eu iria falar, vocês nunca mais perderiam a sua orquídea, mesmo que ela tivesse apenas uma única gema de brotação viável. Então eu vou mostrar aqui para vocês justamente sobre o que eu estou falando. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa orquídea aqui está com apenas um pseudobulbo. Ela estava ali pendurada no varal, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E o que foi que aconteceu com essa orquídea? Eu fui fazer um corte e eu acabei puxando este pseudobulbo aqui. E ele veio sozinho e acabou vindo apenas essa frente aqui e a traseira ficou lá no vaso. Ela estava tão fixada na borda do vaso que ela acabou vindo sozinha. E aí a gente sempre está falando que quando a gente vai fazer um corte, o corte tem que ter no mínimo 4 pseudobulbos, para que ela consiga se desenvolver muito bem. Só que nesse caso aqui, veio só com um pseudobulbo. Mas eu iria jogar fora? Não, eu não joguei fora. Aí eu iniciei o tratamento com o enxofre lá no varal. E como ela tinha aqui gema viável, ela tinha... Na verdade, a Cattleya metistoglossa, porque isso aqui é uma Cattleya metistoglossa, ela tem 2 gemas, uma de um lado, outra de outro. Só que, olha aqui, ó, uma gema aqui se deteriorou, deu problema, porque na verdade ela já estava com problema, e a outra do outro lado estava aqui, ó, tá vendo? Olha aqui essa outra. Só que, não sei o que foi que aconteceu, que desenvolveu uma outra aqui por debaixo. Eu iniciei aqui o tratamento com o enxofre. Isso aqui
eu poderia jogar fora. Muita gente joga fora, achando que não vai vingar. Mas a gente não tem que olhar pela quantidade, a gente tem que olhar aqui a gema de brotação. Se eu não fizesse o tratamento, talvez ela não se desenvolveria, ou demoraria muito tempo para se desenvolver. E iria se desidratar logo e ela não ia se desenvolver, ou ia demorar muito tempo para se desenvolver. O que foi que eu fiz? Eu iniciei o tratamento com o enxofre e olha só aqui o tamanho desse broto. Então, como eu falei, nasceu um broto aqui por debaixo e ela está aqui. Logo, logo, esse broto aqui, ele vai desenvolver bastante raízes. Essas aqui foram algumas raízes velhas. Velhas não, porque as raízes aqui estão também muito boas. Mas foram as raízes que já estavam se desenvolvendo quando a frente estava lá se desenvolvendo. Então foi justamente por causa dessas raízes aqui que eu acabei puxando e ela estava muito fixada na borda do vaso e aí acabou vindo só este pseudobulbo. E aí eu fiz o tratamento e ela desenvolveu essa gema de brotação aqui e agora eu vou fazer o replante. E ela vai se desenvolver muito bem. Ela pode não vir tão grande quanto essa, mas a orquídea aqui ela já está recuperada. Vou mostrar outro caso aqui também, que seria um descarte, seria lixo, né? Mas também se recuperou eu fazendo aqui o tratamento. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Olha aqui, ó, isso aqui seria descarte também. No momento que eu fui fazer o corte, eu acabei puxando e soltou esses dois pseudobulbos aqui, ó. Saiu sem raiz, olha aqui, ó. E ainda saiu rasgado. O que foi que eu fiz? Poderia jogar isso aqui no lixo, qualquer pessoa poderia jogar no lixo, mas eu decidi não jogar no lixo. E eu iniciei aqui o tratamento com o enxofre. E olha assim, mesmo aqui a parte rasgada, tá desenvolvendo aqui, tá vendo? Duas gemas de brotação. Olha aqui, ó. Uma desse lado e outra desse lado aqui. Então, se eu não fizesse esse tratamento aqui, dificilmente essas gemas de brotação iriam se desenvolver. Esses pseudobulbos aqui vão desenvolver raízes? Dificilmente. Mas essas geminhas de brotação que estão se desenvolvendo aqui, vai desenvolver raízes e são elas que vão dar origem a novas raízes e recuperar a orquídea. Então, olha para a gente ver aqui, pessoal, a importância desse tratamento. O tratamento com o enxofre e deixando as orquídeas desse jeito aí que eu deixo é imprescindível para a gente preparar as nossas orquídeas para o replante e também para a gente recuperar orquídeas que não teria mais a possibilidade de vida. Então, é muito bom essa técnica e só fazendo mesmo para poder você ver o quanto ela é eficaz. Então, a partir de hoje, a partir de tudo isso que eu falei, se você colocar em prática, você nunca mais perde uma orquídea, mesmo que ela tenha um único pseudobulbo viável. Então, pessoal, olha só aí na frente o varal, o meu varal, com as minhas orquídeas sendo preparadas para o replante. Isso aqui foram alguns híbridos meus que estavam muito debilitados em substratos. E eu estou mudando todas as minhas orquídeas para os discos de cerâmica. E ainda tem aqui uns restinhos que eu vou precisar fazer a mudança. Esses ali são os DUIs. E eu vou fazer a higienização, vou limpar, tirar o excesso de substrato, vou aplicar o enxofre para poder depois eu estar fazendo o replante nos discos de cerâmica. Então é dessa forma aí que eu faço. Aqui, como eu já falei, aqui no canal já tem vídeos onde eu mostro a aplicação do enxofre. Hoje eu não vou mostrar, eu só estou mostrando aqui para vocês como é que eu faço e os resultados, principalmente de orquídeas que eu iria descartar, mas que mesmo assim eu decidi fazer o tratamento e recuperar essas orquídeas. Então é dessa forma que eu faço sempre que eu vou fazer um replante. As minhas orquídeas, estando saudáveis ou não, elas passam por esse processo aí de tratamento. E pode ter certeza que os resultados são surpreendentes. Como vocês podem ver aí, o enraizamento nas seguintes fotos.
Então, pessoal, é isso aí. O que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Se surgir mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu irei responder. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, não deixe de dar o joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito e está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum conteúdo daqui para frente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.